Dentro do campo, o trabalho é profissional. Confira e mete essa bola no alto. Segundo pau, beleza. Eu tô vendo gol, cara, eu quero ver gol. A cobrança está na cara, mas os professores não podem esquecer que seus alunos têm apenas entre 7 e 9 anos. Quando ele já entra no campo para uma competição, ele já sabe que psicologicamente ele vai ser cobrado até por ele mesmo. A gente nunca dá uma bronca só bronca. Dá uma bronca e agrada e brinca o tempo todo. Alguns pequenos ainda sofrem uma pressão muito mais próxima. O nosso maior problema são os pais. Eles fazem muita pressão, até extrapolam às vezes. É de primeira, hein, Matheus? Bolei, Felipe! Eu sonhei em ser jogador de futebol, com o decorrer da vida eu não consegui ser jogador. Eu tento transferir para ele, passo essa responsabilidade, eu coloco ele como criança, mas uma criança com responsabilidade. Marcou, Matheus! Pede, Matheus! Atividade, Matheus! Não adianta entrar pensando que vai ganhar. Fácil. Não tem ninguém melhor do que vocês. Meia quadra, deixa o time dele errar. Mas tem que acreditar. Não adianta só falar. Tensão à flor da pele. Vai, Fabinho! E paz à beira de um ataque de nervo. Vai pra onde? Marcou 8. Colocou no peito nele. Lidar com as expectativas dos pais, com as cobranças dos técnicos e suportar as pressões de um campeonato. Não é fácil. Cansaço. Olá pessoal, prazer em revê-los. Estamos iniciando o nosso segundo vídeo do nosso canal de Esporte Educação. Esperamos que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Vou deixar embaixo o link do primeiro vídeo que nós fizemos, que era uma contextualização do porquê ter um canal de Esporte Educação. Estamos iniciando esse tema de hoje, que é por que os adultos precisam educar seu comportamento durante o esporte infantil. Utilizei de introdução inicial um vídeo, né, onde relata uma série de acontecimentos reais do ambiente esportivo, em que nos meus 25 anos de trabalho com iniciação esportiva, principalmente na área do futsal, comprova realmente que aqueles acontecimentos realmente se desenvolvem no ambiente infantil. E a ideia desse canal realmente é discutir essas situações em relação à parte não só teórica, como a parte prática daqueles acontecimentos, né? Se aqueles comportamentos dos adultos eles podem contribuir ou não para um desenvolvimento harmonioso infantil. Acho que é importante sempre trabalhar nesse canal um referencial teórico e um referencial prático, né? Então, na teoria, acho que dá algumas sugestões de referências que são muito importantes, porque são as referências que baseiam as nossas ações práticas, né? Que é a nossa praxis, né? Então, basicamente, acho que 4 referências são fundamentais para esse desenvolvimento. Eu trouxe para mostrar para vocês. A primeira é a Psicologia Aplicada à Criança no Esporte, do Benner Becker Jr. É uma obra maravilhosa em relação a compreender esse processo de desenvolvimento entre as influências do comportamento adulto no comportamento infantil. Vale a pena, eu recomendo para pais, treinadores, professores, né? A Psicologia do Esporte à Criança, do Scalon, né? Também é uma outra obra que fala bastante em relação a esse contexto. Tem um capítulo do professor Nelson Todd da PUC que vale a pena conferir em relação aos benefícios ou os prejuízos do esporte infantil no desenvolvimento da criança. E temos também um livro muito significativo, uma obra também iniciativa do Machado do Gomes, A Psicologia do Esporte da Escola à Competição, uma obra muito completa na investigação na área da psicologia do esporte a respeito do desenvolvimento infantil relacionado a práticas esportivas. E eu acho que a Bíblia do desenvolvimento da psicologia do esporte, né, uma obra do Helt e Breyer, que é a Psicologia do Esporte Aplicado, onde tem todos os capítulos aqui demonstrando e apresentando uma série de referenciais importantes para o desenvolvimento. Então, fica a dica aí de 4 obras que valem a pena ser conferidas para quem quer se aprofundar nesse assunto. Bom, vamos voltar ao nosso tema. Por que os adultos precisam educar o seu comportamento durante o esporte infantil? Primeiro, por 2 fatores fundamentais. O primeiro fator é o fator que a criança não é um adulto. A criança não é um mini adulto. A criança está em fase de estruturação do seu processo emocional, cognitivo e mental, e ela precisa, nesse processo, desenvolver um processo de adaptação às ações que são desenvolvidas nesse meio. Eu até abri um parênteses aqui em relação ao processo de estruturação cognitiva,
nós vamos abrir um capítulo, um vídeo específico para desenvolvimento cognitivo na área do esporte. Principalmente na área da psicologia cognitiva, que fala dos pensamentos irracionais que são ligados às influências do meio esportivo. Mas isso nós vamos deixar para um outro capítulo, né? Então, como eu coloquei, a criança não é um mini adulto. Ela não consegue estabelecer relações causais de eficiência em relação à habilidade dela, em relação ao esforço e em relação à dificuldade das tarefas. Ou seja, a criança estrutura o seu autoconceito, pelo menos até os 10, 11 ou 12 anos, segundo Smith e Small, a partir de um feedback externo. Então, se esse feedback ele é um feedback de desqualificação, um feedback voltado a um nível de exigência muito alto, a criança não consegue estruturar uma percepção de competência positiva, né? Principalmente entre os 6 e os 12 anos, né? Onde a criança está estruturando a sua estrutura social e seu nível de autoconceito, né? A criança ela ainda emocionalmente é muito suscetível ao comportamento adulto. Um comportamento, uma intervenção adulta tem significado muito forte no desenvolvimento da criança, né? As investigações científicas referem para que uma série de prejuízos causados pelo comportamento adulto no desenvolvimento infantil, principalmente afetando, como eu falei no primeiro vídeo, os níveis de personalidade, o desenvolvimento psicossomático e o desenvolvimento psicossocial da criança. A criança não tem uma estrutura de ego para suportar essa pressão dos adultos, né? E essa pressão ela pode causar perturbações do sono, dos níveis de alimentação e de humor das crianças, né? Uma das principais causas está ligada à instabilidade emocional da criança, né, em relação aos seus níveis de ansiedade, né? Então, o estresse competitivo vinculado basicamente à ansiedade de desempenho acaba afetando dois fatores que nós vamos explorar bastante aqui, que é o elevado nível de ansiedade da criança, né, a partir desse nível de exigência, né, e de espera de conduta, e também o desenvolvimento das funções do ego em relação à percepção de competência. Em relação aos níveis de ansiedade, quanto maior for o nível de exigência e a criança não está adaptada e equilibrada para esse processo ainda, maiores serão os prejuízos causados ao nível de desenvolvimento da criança. A criança pode apresentar um processo de desenvolvimento psicossomático, ou seja, ela acaba incorporando ao seu desenvolvimento cotidiano, durante a prática esportiva, uma série de fatores físicos que vão prejudicar a sua participação esportiva. Então nós temos a boca seca, nós temos tremores, nós temos pensamentos irracionais, falta de atenção e concentração, nós temos uma tensão muscular, um embrólio no estômago, né, aquele chamado frio na barriga, e a criança acaba nesse processo, a partir de um nível de exigência muito alto que ela não pode suportar durante a parte esportiva, durante a prática esportiva, ela acaba apresentando uma série, somatizando essas situações que ela não sabe lidar. Isso que acaba fazendo, além de prejudicar o desenvolvimento emocional e psicológico da criança, esse aspecto também acaba prejudicando a performance da criança, né? Então a criança, o pai, quando tem esse nível de exigência em cima do desempenho da criança, ele acaba também atrapalhando o processo de desenvolvimento da participação, né? E eu acho que é bom abrir um parênteses aqui e reforçar que nós não estamos falando só dos pais, nós estamos falando dos agentes esportivos em si. O pai, o professor, o dirigente esportivo, que tem uma incidência muito grande em relação à participação da criança. Então aqui nós estamos falando num processo de adultos em geral. Outro fator importante nesse processo, quando a criança está competindo, ela está participando de uma atividade esportiva, é a ansiedade relacionada ao desempenho dela, né? Que é um fator que a gente deve levar em conta. Como já foi relatado anteriormente, a criança desenvolve a sua percepção de competência a partir de um feedback externo. No momento que ela não recebe um feedback positivo, ela pode desenvolver, dentro do processo de desenvolvimento do autoconceito, uma situação que se chama um processo de percepção de inferioridade. Seu nível de inferioridade acaba se exacerbando, porque a criança, pelo menos até o desenvolvimento dos 6 aos 12 anos, o processo de desenvolvimento do autoconceito está ligado à produtividade e, basicamente, um processo de superioridade ou inferioridade em relação às atividades. Então, esse processo, a criança precisa do auxílio do adulto para poder desenvolver equilibradamente esse processo. Nem para ficar num nível de exacerbação do seu processo de autoconceito, como também num nível
inferior do seu processo. Então, tem que haver um equilíbrio nesse processo de autoconceito. Ela tem que se sentir, sim, capaz de realizar as atividades, tem que se sentir confiante, autoconfiança, autoestima, autoimagem deve ser positiva, mas também não pode ser exacerbada. A gente tem que ter também um certo cuidado em relação a esse processo. Outro fator importante no processo, quando a criança está competindo, é o fator desse feedback que eu falei dos adultos, tanto do professor como do dirigente, dos familiares, né? É fundamental que a gente esteja atento à linguagem que nós estamos desenvolvendo com essas crianças durante a atividade esportiva. Quando eu faço linguagem, eu falo do feedback direto, ou seja, o que eu digo para a criança: ah, tu joga bem, tu joga mal, tu é ruim, tu é bom. Então, ter um controle sobre esse processo. Eu acho que sempre o que a criança faz de bom deve ser valorizado. Puxa, tu fez muito bem essa habilidade, como tu chuta bem, como tu passa bem. E o que a criança ainda não consegue desenvolver em relação às habilidades não deve ser desqualificado. Ah, como tu é ruim, como tu chuta mal. E sim orientado, né? De que forma a criança pode desenvolver melhor essas habilidades, a base de dicas, de orientações. Orientações, não são exigências e cobranças, o que tem uma diferença muito grande. Nós não vamos ficar elogiando uma criança que não consegue acertar na bola, mas quando a criança não tiver ainda essa habilidade desenvolvida, nós vamos nesse processo fazer o quê? Nós vamos orientar. A criança tendo orientação, trabalhando com orientação e apoio, as pesquisas, principalmente feitas nos Estados Unidos por Smith e Small, comprovam, né, que a criança tem uma preferência muito maior de praticar o esporte a partir de educadores, professores, pais, que a encorajam e a dão instrução. Ao contrário, elas têm menor preferência por técnicos, pais, que desqualificam, que nesse processo fazem todo um nível de exigência nesse processo. Então é fundamental a gente perceber a comunicação, como eu falei, verbal, mas também temos que ter cuidado em relação à comunicação não verbal. Então a criança está jogando, a criança ela percebe o que está acontecendo no ambiente, ela tem uma percepção muito suscetível dos acontecimentos. Aí o pai não está desqualificando nem exigindo dela diretamente a performance, mas durante o jogo o pai está caminhando em volta do campo o tempo inteiro, o pai está dando soco na arquibancada, chutando a parede, né? O pai está ali se descabelando quando a criança erra um lance. Então a criança percebe esse processo. E é fundamental a gente saber como é que se estrutura a percepção de competência no ambiente esportivo de uma criança. Tem 3 aspectos fundamentais. O primeiro, a criança faz sim um processo comparativo das habilidades delas com os colegas, né? Aí vai entrar dentro desse processo um desenvolvimento de uma da intervenção do processo de esporte e educação, que é fazer com que a criança consiga desenvolver um autorreferenciamento. Mesmo que seja uma coisa natural ou embutido na sociedade, eu procurar referenciais externos, é fundamental o professor possa desenvolver com a criança a habilidade de desenvolver sua autorreferencialidade, ou seja, ela procurar as referências nas habilidades dela mesma e não do colega, apesar de ser uma coisa natural e corriqueira. Uma outra forma referencial que a criança utiliza para desenvolver a sua percepção de competência é o referencial externo. Após ela desenvolver uma habilidade, ela observar o que os colegas, os pais, os professores, como eles reagem, né? E o terceiro ponto é o feedback, então, direto, verbal, ou feedback não verbal. Então, vamos tentar fazer uma soma nesse processo para tentar perceber na prática como é que isso pode se desenvolver. Então, a criança, vamos pegar um exemplo de uma criança que está indo em desenvolvimento das habilidades. Ela observa que os colegas desenvolvem melhor a habilidade que ela. Ela observa que sempre que ela está jogando, ela não consegue acertar as jogadas ainda ou uma habilidade específica. E aí ela vê críticas dos colegas, ela vê lá o pai esbravejando, ela vê lá o outro rindo que ela errou. E num terceiro momento, termina o jogo, ela acaba recebendo lá um feedback negativo do pai. Pô, meu filho, como tu não joga mal? Bom, a possibilidade da criança desenvolver uma percepção de competência negativa e ao mesmo tempo desenvolver uma percepção de inferioridade em relação aos outros é muito grande. Então são desses aspectos que eu estou falando que a gente tem que procurar desenvolver. Então o que a gente está propondo aqui é que a gente possa desenvolver um ambiente esportivo adequado para a criança. Pais, familiares, dirigentes possam perceber essas informações estão disponíveis nos referenciais teóricos, né, que a gente está trazendo aqui no nosso canal, deixar à disposição para a gente poder debater esses assuntos, porque a criança, o que ela precisa no ambiente esportivo basicamente é autonomia para desenvolver as habilidades e segurança. Então, segurança, ou seja, ela tem que estar no ambiente esportivo, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta respeitada, que ela esteja sendo encorajada para desenvolver as habilidades, né?
Temos que recordar que o esporte normalmente é desenvolvido num ambiente externo, aberto, onde ela está sujeita a uma série de interpretações da participação dela, né? Até mesmo quem está passando, está assistindo o esporte, está ali opinando ou falando, né? Então a criança está muito exposta nesse processo. Então é fundamental que a gente possa perceber isso, criar um ambiente acolhedor para a criança, para que ela se sinta à vontade, porque se ela estiver num ambiente acolhedor, um ambiente que ela se sente segura, que ela se sente respeitada, a possibilidade dela qualificar as habilidades dela são muito significativas. Por isso é fundamental nesse processo a gente possa fazer um processo de acolhimento, de incentivo. E o que a criança não conseguir desenvolver ainda, a gente vai conversar, a gente vai instruir, vai auxiliar. Que aí entra o processo da pedagogia do esporte, que é uma orientação do desenvolvimento técnico de habilidades, que tem uma linha de desenvolvimento pedagógico que deve ser respeitada. E a autonomia é outro fator fundamental. A criança poder desenvolver as habilidades dela no esporte com um nível de liberdade para poder desenvolver as suas jogadas, as suas habilidades. Porque fica muito difícil para a criança desenvolver a autonomia quando o professor ou o técnico dá todas as orientações que ela vai fazer. Bom, tu vai passar, vai jogar nessa posição, tu chuta desse jeito, naquela hora tu passa para esse, tu passa para aquele. Bom, e isso é uma coisa corriqueira do processo de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, ela ainda recebe uma série de orientações da família. Faz isso, chuta, passa, volta, marca, né? Então vamos tentar trazer isso para a parte prática, né? Vamos observar então o ambiente esportivo, um sujeito, uma criança neste caso, dentro do ambiente externo, já de alto nível de exposição. Ao mesmo tempo ela tem as demandas do jogo, que é cuidar das habilidades dela, cuidar das ações do jogo, dos adversários, dos seus colegas, a bola, os acontecimentos do jogo, o árbitro. Algumas não são poucas, já variantes a serem cuidadas, mais 1 milhão de informações são passadas pelo professor e mais uma série de informações que são passadas, mais 1 milhão de informações são passadas pelos pais, pelos familiares. Então imagina como vai ficar confusa a cabeça dessa criança, né? Talvez um adulto com um processo bem feito de desenvolvimento emocional e psicológico talvez dê conta disso. Ou uma criança que tem um nível de resiliência bem desenvolvido ou natural, né? Esse é um processo também que a gente vai trabalhar nos programas, que é a resiliência, né? Não só infantil, como a resiliência humana, né? Então o que o programa de hoje propõe, na realidade, é um aspecto de procurar perceber, né, que a criança não é um mini adulto, ela precisa sim de uma adaptação no processo de desenvolvimento esportivo, né? Ao mesmo tempo se faz fundamental que os educadores, professores, pais, técnicos, familiares, dirigentes se apropriem desse conhecimento, para que dentro desse processo de apropriação do conhecimento se possa se educar, né? E por isso o título do nosso programa de hoje, né? E a necessidade de uma educação de adultos para poder lidar com a criança, né? Nós estamos numa outra fase do desenvolvimento humano, né, onde a ciência está muito desenvolvida, mas fundamentalmente as ciências humanas estão muito desenvolvidas. Ainda se tem muita dificuldade de se precisar o que é um ser humano, mas se tem muitos estudos sobre os principais fatores do desenvolvimento harmonioso desse ser humano, né? E aí, propriamente dito, falando de uma criança, tem muitos estudos nessa área. Então nós, como adultos constituídos, como educadores, temos sim o compromisso profissional, o compromisso ético com esses seres humanos, com essas crianças, né? Eu acredito que nenhum adulto tem a intenção, quando tem esse nível de exigência que foi mostrado nos vídeos anteriores, de prejudicar uma criança. Sempre o intuito de um pai, indiscutivelmente, é procurar, na sua grande maioria, procurar qualificar a vida do seu filho, as suas habilidades, sempre tem uma boa intenção. É claro que temos que abrir um parênteses para o que vamos chamar de patologias do ambiente esportivo adulto, né? Esse é um outro programa que nós vamos trabalhar sobre uma série de adultos que desenvolveram patologias em relação à participação do seu filho, mas esses casos são casos de minorias de adultos. A grande maioria tem um comportamento às vezes fora de um padrão educacional por falta de orientação, né? Então, para esse grupo significativo, esse programa também é direcionado a esse pai, a essa mãe que acaba tendo uma conduta dentro do ambiente esportivo não educacional por falta de orientação, né? Por ter vivenciado toda uma educação física,
todo um esporte, características do esporte moderno do século XX, que nós vamos debater também aqui em outro programa, que suscitam sim o rendimento e a competitividade. Mas nós estamos no século XXI, o século da diversidade, o século da educação, o século da preservação da natureza, né, da preservação da natureza do ambiente, né, do ambiente também humano. Então faz-se fundamental dentro desse processo que a gente pense sobre esses assuntos, que a gente estude sobre esses assuntos e que a gente possa debater mais. E aqui está o canal para isso, né? Esse canal está vindo com esse objetivo, né, de educar, de trocar informações, né? Então o programa de hoje, então, ele procurou reforçar o processo, né, de uma situação específica do desenvolvimento humano, que é a infância, ao mesmo tempo uma série de consequências do comportamento, da conduta adulta no comportamento infantil, e mais do que nunca a gente procurou aqui desenvolver e procurou dizer, dentro das nossas convicções, né, referenciado uma série de autores na prática, qual seria o ambiente propício para o desenvolvimento infantil através do esporte. É um ambiente, então, de segurança, um ambiente de acolhimento, que ao final da atividade esportiva, independentemente do resultado do jogo, a família ou o professor possa dar um abraço, confortar essa criança, né, encorajar ela, elogiar ela e, mais do que nunca, instruir, né, dar orientações a respeito do que a criança pode melhorar, né? E aí também entra no trabalho dos treinadores aquele trabalho com reforçar as relações do trabalho em equipe, quais são os benefícios, né? Nós vamos trabalhar um capítulo aqui também, um programa especial só sobre competição na infância, né? Hoje nosso processo foi mais direcionado aos adultos, né, que estão nesse ambiente esportivo, e as suas condutas. Nós temos bastante informações ainda para a gente poder voltar a conversar. Então eu gostaria de mais uma vez agradecer quem teve a possibilidade, teve a disponibilidade de poder assistir o programa. Espero que o programa tenha contribuído para que a gente possa refletir sobre esses processos, né? Ninguém aqui se acha o dono das informações. Aqui são as nossas convicções, formadas dentro de um processo, como eu já falei, de 25 anos de trabalho com iniciação esportiva e de muito estudo na área do desenvolvimento da psicologia e da pedagogia do esporte. Então eu peço que quem curtiu, que possa mais uma vez ali curtir o vídeo de hoje, e quem se inscreveu, eu gostaria de te agradecer, né? Nós temos 31 inscritos neste momento no nosso canal, que esse programa possa contribuir ainda mais para essas pessoas se inscreveram, e convidar outras pessoas que possam se inscrever para que a gente possa cada vez mais ampliar esse processo de desenvolvimento de informações do esporte infantil aqui nesse canal. Então agradeço a todos mais uma vez, um grande abraço e até o próximo programa.